Antes de começar, me responde uma coisa. De onde você está assistindo esse vídeo agora? É do sofá da sala, no quarto, de madrugada, com fone no ouvido para ninguém ouvir. Me conta aqui nos comentários, eu quero muito saber quem está aqui comigo agora. E se essa história te tocar de alguma forma, escreve só, eu senti, porque talvez, assim como eu, você também já guardou o que não podia dizer. Agora sim, deixa eu te contar o que aconteceu no dia em que eu escrevi o que não podia falar. O dia em que tudo mudou, eu acordei com aquela sensação estranha no peito, um aperto que não passava. Já fazia dias que eu me sentia assim, mas naquela manhã era diferente. Parecia que o peso tinha dobrado. Me levantei da cama sem vontade, sem força, mas fui no automático. Me olhei no espelho e pensei, não dá mais para fingir. Por fora, eu tava igual. Rosto limpo, cabelo preso, a blusa que ele gostava que eu usasse. Mas por dentro, eu toda quebrada. Eu já não sabia mais quem eu era. E o pior é que eu me acostumei com isso. Com a ausência de mim mesma, com o medo, com o silêncio. A rotina virou sobrevivência. Naquele dia, eu desci para a cozinha e ele já estava sentado, como sempre. Olhou para mim e falou, demorou. Não disse bom dia, não perguntou se dorme bem. Só reclamou. E eu, como sempre, abaixei a cabeça e fui preparar o café. Cada movimento meu parecia calculado. Eu evitava tudo que pudesse provocar ele, até respirar alto. Enquanto mexia o café, minha mão tremia. Eu tentava disfarçar. Eu não queria mais chorar escondida, mas o medo travava minha garganta. E eu me perguntava, como foi que cheguei aqui? Não foi sempre assim. No começo ele era outro, carinhoso, atencioso, aquele tipo de homem que todo mundo elogiava. Mas com o tempo, ele foi mudando. Primeiro com palavras, depois com o controle. E agora? Agora eu nem sabia mais se era amor ou prisão. Terminei de servir o café e sentei na ponta da mesa. Ele comia em silêncio, mexendo no celular. Não me olhava, não perguntava nada. Era como se eu fosse parte da mobília. Invisível. Aquilo doía mais do que qualquer grito, porque era constante, diário, e aquilo me matava aos poucos. Naquele dia, no caminho pro trabalho, eu chorei no ônibus. Virei o rosto para a janela, torcendo para ninguém ver. Ninguém via. Nunca viam. E ali eu comecei a pensar, se eu sumisse, quem sentiria minha falta? Quem notaria? Eu tava tão esgotada que pensar em desistir parecia mais leve do que continuar daquele jeito. Mas alguma coisa em mim ainda queria reagir. Algo pequeno, frágil, mas vivo. E foi por isso que, ao chegar no trabalho, eu peguei um papel e comecei a escrever. Sem planejamento, sem pensar, só escrevi. Escrevi tudo o que eu não podia dizer, em voz alta. Tudo que eu calava há meses. Comecei com uma frase simples, se um dia eu desaparecer, não foi acidente. Eu tremia enquanto escrevia. Cada linha parecia um desabafo. Falei das palavras dele, do medo, das noites sem dormir, do meu silêncio. Não citei nomes. Não precisava. Quem lesse ia entender. Dobrei o papel e escondi entre as páginas do meu caderno, que eu sempre deixava na copa. Eu não sabia se queria que alguém lesse, mas também queria. Era contraditório, era confuso, mas era meu único jeito de pedir ajuda. Passei o resto do dia tensa, o medo de que alguém visse o papel, e ao mesmo tempo, a esperança de que alguém visse. Eu vivia nesse limbo, querendo ser salva, mas com medo da salvação. E a verdade é que eu só queria ser escutada. Por uma vez. Por alguém. Por qualquer um. Voltei para casa com a mesma expressão de sempre. Ele nem notou. Me olhou rápido e voltou a ver transmissão vertical. Perguntou, trouxe o que eu pedi? E eu respondi que sim. Entreguei a sacola com os remédios dele e fui pro quarto. Chorei baixinho no banho, como sempre, mas naquele dia, algo era diferente. Eu tinha escrito, eu tinha colocado para fora, eu tinha dado o primeiro passo. E isso, para mim, já era o começo de alguma coisa. No começo, eu achava que era normal. Sabe quando a gente ouve aquela piadinha que machuca, mas finge que é só brincadeira? Era assim. Ele dizia que eu falava demais, que ninguém queria ouvir minhas histórias.
Eu sorria, sem graça, e guardava. Foi assim que começou. As críticas vieram depois, disfarçadas de conselho. Você devia se vestir mais sério. Essa sua risada chama a atenção demais, porque você sempre tem uma opinião sobre tudo. A cada frase, eu me encolhia um pouco. Ia me moldando. Sem perceber, comecei a mudar por medo de ser demais. As mensagens começaram a ser monitoradas. No início, era só curiosidade. Depois virou controle. Quem é essa amiga? Por que você falou com ele? Apaga essa conversa. Eu obedecia. Apagava. Me afastava. Porque toda vez que eu questionava, ele virava o jogo. Você está paranoica, eu só quero o melhor para você. Eu comecei a duvidar de mim. Toda vez que eu tentava contar para alguém, vinha a culpa. Talvez eu esteja mesmo exagerando. E assim eu fui ficando quieta, me escondendo. Parei de sair, de rir alto, de postar foto. Fui me podando, pedaço por pedaço, para caber no que ele queria que eu fosse. No trabalho, eu fingia que estava tudo bem, mas minha energia já não era a mesma. Eu me distraía fácil, errava tarefas simples. Não era porque eu não sabia, era porque minha cabeça estava sempre em alerta. Qual seria a próxima crítica? Qual passo meu seria julgado? Meus amigos foram sumindo aos poucos. Ou melhor, eu fui sumindo deles. Ele dizia que não gostava deles, que me influenciavam mal. E quando eu insistia, vinha aquele clima pesado, aquele olhar de reprovação. Então eu evitava, até que parei de vez. Me isolei. Achei que era amor. Hoje vejo que era controle. E o pior é que tudo era feito no silêncio. Não tinha grito, não tinha escândalo. Era no olhar, no jeito de responder, nas palavras escolhidas. E isso confundia. Porque se não tinha violência física, será que era abuso? Eu não sabia. Eu só sentia que algo me fazia murchar por dentro. Ninguém percebia. Nem mesmo eu, por um tempo. Até que um dia, no espelho, eu quase não me reconheci mais. E aí eu entendi, eu estava desaparecendo. E o mais assustador era que isso estava acontecendo com a minha permissão. Todo dia era igual. Eu acordava com um aperto no peito e colocava a máscara. Aquela que sorri, que responde está tudo bem sem nem pensar. Virou automático. Acordar, trabalhar, voltar para casa, fingir que nada estava errado. Era como se eu vivesse um papel. Mas por dentro, eu estava exausta. No café da manhã, eu media minhas palavras. Qualquer coisa que eu falasse podia virar motivo de piada ou crítica. Se eu reclamasse do trabalho, ele dizia que era mimimi. Se eu falasse que estava cansada, ele rebatia dizendo que eu não fazia nada direito mesmo. Então eu aprendi a calar. Com o tempo, o silêncio virou meu abrigo. No caminho pro trabalho, eu olhava pela janela do ônibus e tentava lembrar quem eu era antes de tudo isso. Eu lembrava da menina que ria alto, que falava pelos cotovelos, que fazia planos. Agora eu só queria passar despercebida. Chegar, trabalhar, voltar. Eu não queria ser notada. Qualquer atenção me deixava em alerta. No trabalho, eu fingia. Meus colegas perguntavam se estava tudo certo, e eu sempre dizia que sim. Eu decorava minhas respostas como se fossem parte de uma peça de teatro, porque se eu deixasse escapar qualquer verdade, alguém podia perceber? E eu tinha medo disso, medo de ser exposta, medo do que ele faria se descobrisse que eu estava contando. Quando eu chegava em casa, o clima era tenso. Ele nem sempre gritava, mas o silêncio dele pesava. Bastava um olhar torto, uma resposta seca, para eu passar o resto da noite tentando agradar. Preparava a janta do jeito que ele gostava, evitava qualquer assunto que pudesse gerar discussão. Eu vivia pisando em ovos. Às vezes eu pensava em sair, em sumir. Mas aí lembrava das contas no meu nome, do aluguel dividido, dos olhares dos outros. Lembrava que ele sempre dizia que ninguém ia acreditar em mim, que eu não ia conseguir sozinha. E essas palavras grudaram na minha cabeça como verdade. A pior parte era a noite, quando eu deitava e o silêncio da casa se misturava com o barulho da minha mente. Repassava o dia, tentando entender se eu tinha feito algo errado, tentando lembrar
Quando foi que minha vida virou isso? Às vezes eu chorava baixinho, virada pro lado, para ele não perceber. Outras vezes, nem força para chorar eu tinha mais. Era como viver dentro de uma bolha de vidro. Eu via o mundo lá fora, mas não conseguia tocar. Eu existia, mas não vivia. E o mais assustador era pensar que talvez aquilo fosse o resto da minha vida. Eu escrevi sem pensar muito. Foi num intervalo rápido, no cantinho da cozinha do trabalho, enquanto esquentava meu almoço. Peguei uma folha amassada que estava esquecida ali perto do micro-ondas e escrevi com uma caneta emprestada. A mão tremia, o coração batia tão forte que dava para ouvir, mas eu precisava tirar aquilo de dentro de mim. Não era um plano, não era uma denúncia, era só um desabafo, uma tentativa de aliviar o peso que eu carregava há tanto tempo. Escrevi o que eu vivia, as frases que ele dizia, as vezes em que me senti pequena, as noites que chorei em silêncio. Não coloquei nomes, não acusei ninguém, só escrevi o que doía. Fui sincera, mais do que tinha sido comigo mesma nos últimos meses. Quando acabei, olhei para o papel e quase rasguei. Bateu medo, muito medo. E se alguém achasse? E se ele soubesse? Mas uma parte de mim, bem lá no fundo, queria que alguém encontrasse, que alguém visse, porque eu já não aguentava mais me sentir sozinha. Dobrei o papel com cuidado, escondi debaixo do pote de açúcar, como quem esconde uma parte da alma. Não era coragem, era desespero, era aquele pedido de ajuda que a boca não tinha mais força para dizer. Naquela tarde, trabalhei em silêncio, como sempre. Mas algo em mim estava diferente. Pela primeira vez em muito tempo, eu tinha colocado para fora, nem que fosse só num papel. Eu tinha falado, e isso me deu uma pontinha de alívio. Pequena, quase imperceptível, mas real. Voltei para casa me sentindo exposta, como se todo mundo pudesse ver que eu tinha feito algo errado. Fiquei imaginando 1000 cenários. Quem encontraria o papel? Será que iam rir, ignorar, entregar pro chefe? Será que ele saberia que fui eu? O medo tomou conta de novo. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia algo que não sabia explicar. Era como se, pela primeira vez, alguém pudesse saber da minha dor sem que eu precisasse gritar. Como se aquele papel tivesse falado por mim. Naquela noite, eu dormi com o coração acelerado. O papel estava lá, do outro lado da cidade, num canto qualquer. Mas ele carregava tudo que eu não conseguia mais esconder. E, de algum jeito, isso mudava tudo. Ou pelo menos, começava a mudar. No dia seguinte, eu fui trabalhar com o estômago embrulhado. Tava tudo igual por fora, mesmo uniforme, mesmo trajeto, mesmos colegas. Mas dentro de mim, parecia que algo tremia. Era como se eu tivesse deixado uma parte minha exposta. Como se o mundo inteiro soubesse o que eu tinha escrito, mesmo sem ninguém dizer nada. Fingi que estava tudo bem, mas fiquei o dia inteiro reparando em cada olhar, tentando adivinhar se alguém tinha lido. Eu tava com medo, muito, mas também um pouco de esperança. Uma coisa estranha de explicar, porque por mais que eu temesse ser descoberta, eu também queria, de algum jeito, ser notada. Foi na hora do café da tarde que a dona Sônia se aproximou. Ela é da equipe da limpeza, sempre discreta, sempre na dela. Mas naquele dia, ela me olhou diferente. Não era julgamento, não era curiosidade, era cuidado. Aqueles olhos diziam mais do que qualquer palavra. Ela chegou perto e disse baixinho, quase como quem não quer quebrar o silêncio: eu achei um papel ontem, perto do micro-ondas. Eu li, eu não sabia se era seu, mas, se for, só queria que você soubesse que eu estou aqui. Na hora, eu congelei, não sabia o que dizer. Senti o rosto esquentar, o coração acelerar. Olhei para ela e tentei sorrir, mas minha garganta travou. A única coisa que consegui foi assentir com a cabeça, bem devagar. Acho que meu olhar entregou tudo. Ela não fez mais perguntas, nem tentou puxar conversa. Só colocou a mão no meu braço e repetiu: tô aqui, viu? E depois saiu, como se tivesse me dado algo valioso e soubesse que eu precisava de tempo para entender. Eu fui pro banheiro e chorei.
Pela primeira vez, não era choro de desespero. Era um choro estranho, misturado com alívio. Alguém tinha me enxergado. Alguém tinha lido o que eu não conseguia dizer em voz alta. E ao invés de me julgar, essa pessoa me ofereceu presença. Naquele dia, eu entendi o poder de ser escutada. Mesmo sem ter falado, mesmo sem ter contado tudo, era só um bilhete, só um pedaço de papel com palavras escritas na pressa, no medo. Mas ele tinha chegado onde precisava chegar. E isso, para mim, já era um começo. Depois que a dona Sônia falou comigo, eu não consegui mais parar de pensar naquilo. Ao mesmo tempo em que sentia um tipo de alívio por ter sido ouvida, o medo crescia dentro de mim como se fosse uma sombra que me seguia o tempo todo. Eu não sabia o que ela podia fazer com aquele papel. E se ela contasse para alguém? E se, por acaso, isso chegasse até ele? Passei a semana toda andando como se pisasse em cacos. Olhava para os lados o tempo inteiro, me perguntando se alguém mais tinha lido. Qualquer conversa que acontecia perto de mim me deixava em alerta. Comecei a achar que tudo era sobre mim, que alguém sabia, que ele podia descobrir. Em casa, ele não mudou nada. Continuava com aquele jeito frio, calculado. Mas isso só deixava tudo pior, porque eu nunca sabia o que esperar. Tinha medo até do silêncio dele, e comecei a pensar: se ele souber que eu escrevi, que eu contei, o que ele vai fazer? Cheguei a pensar em sumir com o bilhete, procurar, tirar de lá, destruir. Mas já era tarde, já estava nas mãos de alguém. E isso me deixava num estado constante de tensão. Eu não dormia direito. Acordava várias vezes durante a noite, suando frio. Imaginava ele descobrindo tudo, me confrontando, me fazendo sentir como se eu fosse a errada de novo. Teve um dia em que ele chegou do trabalho de cara fechada, jogou as chaves na mesa com força, e me olhou de um jeito que me travou por dentro. Perguntou se eu tinha falado demais. Aquilo me deu um choque. Era uma frase solta, mas na hora pareceu direto. Como se ele soubesse, como se tivesse lido, como se estivesse testando minha reação. Naquele instante, minha mente paralisou. Senti as pernas ficarem moles, o estômago embrulhar. Forcei um não, fraco, tentando manter a voz firme, mas ele continuou me encarando por alguns segundos antes de sair do cômodo. Só quando ele virou as costas é que eu consegui respirar. Depois disso, eu passei a evitar qualquer coisa que pudesse levantar suspeita. Não deixava o celular por perto, não anotava mais nada, me policiava até na maneira de responder mensagens. O medo me controlava. Não era só medo dele, era medo de tudo, de perder o pouco que eu ainda tinha, de ser chamada de mentirosa, de ninguém acreditar em mim. Mas mesmo com todo esse pânico, uma parte minha sabia que algo tinha mudado. Eu não estava mais completamente sozinha. Alguém sabia, e mesmo que eu ainda não soubesse o que fazer com isso, aquela mínima conexão com a dona Sônia tinha aberto uma brecha, uma fresta. Só que, por enquanto, o medo ainda falava mais alto. E eu seguia, em silêncio, tentando me proteger. A manhã começou como qualquer outra. Café requentado, silêncio desconfortável, ele no celular enquanto eu fingia normalidade. Eu já vivia pisando em ovos há muito tempo, mas naquele dia os ovos pareciam ainda mais finos, como se qualquer palavra pudesse fazer tudo desmoronar. Foi quando ele pegou meu celular sem pedir. Disse que ia ver a previsão do tempo, mas ficou fuçando. Meu coração acelerou na hora. Eu sabia que não tinha nada ali que me comprometesse, mas mesmo assim, só o fato dele estar mexendo já me fazia suar frio. E então ele parou numa mensagem da minha irmã. Era algo simples. Uma pergunta: tá tudo bem mesmo? Mas ele leu aquilo como se fosse um crime. Olhou para mim com os olhos cheios de acusação. Você está falando de mim para ela, é isso? Tá contando coisa que não deve. Naquele momento, alguma coisa dentro de mim quebrou. Eu tentei explicar que não, que era só preocupação de irmã, que ninguém sabia de nada. Mas ele não escutava. Ele nunca escutava. E o tom de voz dele foi subindo, as palavras foram ficando mais duras. E eu travei. Senti a garganta fechar, o rosto esquentar.
Senti medo, mas também uma raiva misturada com cansaço. Uma vontade de fugir dali e nunca mais voltar. E pela primeira vez, eu respondi, baixo, mas respondi, você está me sufocando. A expressão dele mudou. Ficou vermelho, os olhos apertados. Ele deu um passo na minha direção e, por instinto, eu recuei. Não teve grito, não teve tapa, mas teve aquela ameaça silenciosa, aquele tipo de presença que te encurrala sem encostar. Eu virei as costas e corri, literalmente. Saí do apartamento, descalça, sem bolsa, sem celular. Desci as escadas como se o prédio estivesse pegando fogo. Bati na porta da vizinha do 304, a dona Teresa. Quando ela abriu, eu mal consegui falar. Só pedi, me ajuda. Ela me puxou para dentro e fechou a porta. Me deu um copo de água, uma coberta. Eu tremia dos pés à cabeça. Chorei ali, no sofá dela, como uma criança assustada. Contei por alto o que estava acontecendo. Ela escutou em silêncio. Depois me ofereceu o telefone. Liguei para minha irmã. E foi aí que pedi ajuda de verdade. Não tinha mais volta. O medo agora andava ao lado da decisão. Porque naquele instante, entre o som do meu choro e o silêncio de quem me escutava, eu entendi, ou eu fazia algo, ou eu não ia mais aguentar. Naquela mesma tarde, minha irmã chegou, me abraçou forte, como quem entende sem precisar perguntar. A vizinha ficou ali, do lado, oferecendo café e silêncio, o tipo de silêncio que acolhe, não o que sufoca. Pela primeira vez em muito tempo, eu me senti protegida. Mas, junto com esse alívio, veio um medo ainda maior, o que viria agora. A gente foi para a delegacia no fim do dia. Meu corpo parecia desligado, só funcionava no automático. A mão suava, a boca seca, mas eu estava decidida. Eu ia falar, ia contar tudo, mesmo que minha voz tremesse, mesmo que minha mente parasse no meio das frases, eu não podia mais engolir aquilo sozinha. Na recepção, me deram uma ficha para preencher. Nome, idade, endereço. Informações básicas, mas que naquele momento pareciam carregar o peso do mundo. Quando finalmente chamaram meu nome, senti minhas pernas falharem por um segundo. Respirei fundo. Entrei. Era uma sala pequena. Tinha uma escrivaninha, 2 cadeiras, e uma mulher de blazer claro e olhar calmo. Ela disse que era assistente social e que estava ali para me ouvir. Eu queria acreditar. E aos poucos, consegui. Comecei devagar. Falei do jeito como tudo começou. Das piadas disfarçadas, das críticas constantes, do controle sutil. Falei do medo de sair, do medo de falar, do medo até de pensar diferente. Ela não me interrompeu. Só olhava, anotava, e em alguns momentos balançava a cabeça com leveza. Como quem diz, eu entendo. Contei do bilhete, contei da dona Sônia, contei do dia em que eu fugi descalça. E mesmo que minhas palavras saíssem aos tropeços, mesmo que eu pausasse para respirar ou limpar o rosto, ela não me apressou. Ela deixou que eu existisse ali, com minha dor, minha bagunça, meu cansaço. Teve um momento em que eu parei de falar e só chorei. E tudo o que ela disse foi, você não está mais sozinha. Parece simples, mas para mim, aquilo foi gigante. Pela primeira vez, alguém não tentou minimizar, não duvidou, não desviou o assunto. Ela ouviu, de verdade. Depois disso, ela explicou os próximos passos. Falou de medida protetiva, de rede de apoio, de lugar seguro para eu ficar. Falou que era um processo, mas que eu tinha dado o passo mais difícil, pedir ajuda. Eu saí daquela sala com a sensação estranha de que algo tinha mudado. O medo ainda estava ali, claro, mas agora, junto com ele, tinha algo novo, uma fagulha de coragem, um sinal de que, talvez, eu conseguisse recomeçar. Ainda era difícil de acreditar, mas eu precisava tentar. Na manhã seguinte, fui levada para um abrigo temporário. Era uma casa simples, com portas rangendo, cheiro de café no ar e muitas outras mulheres, cada uma com uma história que eu não conhecia, mas que dava para sentir só de olhar. Ninguém ali estava bem, mas todo mundo estava tentando. Meu quarto tinha uma cama de solteiro,
uma cômoda velha e uma janela com vista para um muro. Era pouco, mas era meu. Pela primeira vez em muito tempo, dormi sem medo do que poderia acontecer durante a noite. Dormi, chorando, mas em paz. Isso já era muito. Os primeiros dias foram silenciosos. Eu quase não falava, observava, tentava entender quem eu era fora daquele relacionamento. Era como se eu tivesse voltado pro mundo depois de anos trancada. Tudo parecia estranho. Eu ainda olhava pro celular com receio, ainda achava que ele podia aparecer a qualquer momento. Meu corpo ainda reagia com susto a barulhos altos. Mas aos poucos, comecei a respirar diferente. Tive minha primeira conversa com a psicóloga do abrigo na semana seguinte. Ela era calma, do tipo que escuta mais do que fala. E naquele sofá cinza, com as mãos frias e a voz embargada, comecei a contar quem eu era. Ou melhor, quem eu tinha sido. Antes de tudo, falei da menina que gostava de escrever. Dos sonhos que abandonei sem perceber. Da culpa que carregava por não ter saído antes. Ela me interrompeu, uma hora, e disse: "Você não falhou, você sobreviveu." Aquilo mexeu comigo de um jeito que eu não esperava, porque até ali, eu só me via como alguém fraca. E talvez eu não fosse. Aos poucos, fui me conectando com outras mulheres do abrigo, cada uma com uma história diferente, mas com a mesma dor no olhar. A gente não precisava falar muito. Um abraço, um sorriso tímido no café da manhã, já bastava. A gente se reconhecia na dor, mas também na vontade de seguir. Comecei a escrever de novo. Peguei um caderno velho e passei a anotar pensamentos, lembranças, frases soltas. Era meu jeito de existir. Às vezes escrevia sobre o que tinha vivido. Outras vezes só deixava sair o que estivesse preso no peito. Aquilo me ajudava, me organizava. Por dentro, também comecei a pensar no futuro, ainda com medo, ainda cheia de dúvidas, mas pela primeira vez com alguma esperança. Me perguntava onde eu queria morar, o que queria fazer, quem eu queria ser. Não tinha todas as respostas, mas agora eu fazia perguntas. E isso já era um começo. O processo era lento. Tinha dias em que eu queria sumir de novo, mas tinha outros em que eu me olhava no espelho e via um pedacinho de mim voltando. Não a mulher que ele queria que eu fosse, mas a mulher que eu deixei de ser para caber na vida dele. E ali, naquele abrigo simples, cercada de gente marcada pela dor, eu comecei a me reconstruir. Sem pressa, sem certeza, mas com verdade. Hoje eu moro num lugar pequeno, mas é meu. Aluguei um quartinho no fundo da casa de uma senhora chamada Lúcia. Ela me trata como filha. Me chama para tomar café, pergunta se estou me alimentando, às vezes. Me dá bolo embrulhado no papel alumínio para levar pro trabalho. Coisas simples que me lembram que ainda existe cuidado no mundo. Acordo cedo. Faço meu café, olho pela janela antes de sair e penso: você conseguiu. Não estou curada de tudo. Às vezes o medo volta, às vezes sonho com ele gritando. Às vezes ainda acho que sou pouca coisa, mas já consigo responder esse pensamento. Já consigo dizer para mim mesma: você tem valor. Voltei a escrever com frequência. Não mais em pedaços de papel escondidos, mas num caderno bonito que comprei com meu primeiro salário depois da mudança. Escrevo à noite, depois do trabalho. Escrevo para lembrar. Escrevo para entender. Escrevo porque, naquele tempo em que ninguém me escutava, o papel foi o único que ficou do meu lado. Outro dia deixei meu caderno em cima da mesa do refeitório sem perceber. Uma colega de trabalho achou e leu um trecho. Ela me chamou depois e disse: você devia publicar isso. Eu sorri, desconversei, mas aquilo ficou na minha cabeça. Pela primeira vez, alguém viu minha dor e enxergou força nela. Comecei a pensar: e se minha história ajudasse alguém? E se, em vez de esconder, eu compartilhasse? Não pelos detalhes do que vivi, mas pela coragem de ter saído, pela verdade que carrego, pela mulher que me tornei. Outro dia, sentei no banco da praça perto de casa, com meu caderno no colo, e fiquei olhando as pessoas passarem. Tanta gente correndo, olhando o celular, vivendo sem saber o que o outro carrega. E me deu
Uma vontade enorme de abraçar todas as mulheres que já sentiram o que eu senti, que já acharam que não iam sair, que ainda acham. Eu não sei onde isso vai me levar, mas sei que não quero mais me calar. Sei que minha escrita não é só minha. Sei que minha dor pode ser ponte para alguém que ainda está no fundo do poço, procurando uma saída. Hoje, quando alguém me pergunta como eu estou, eu não respondo tudo bem por obrigação. Às vezes digo, tô tentando. E é verdade. Tô tentando ser leve, ser inteira, ser eu. Ainda tenho dias difíceis. Ainda carrego cicatrizes. Mas agora elas não me definem. Elas só mostram por onde eu passei. E sim, eu ainda escrevo. Porque escrever foi o que me salvou. E talvez, agora, possa salvar alguém também.